E é importante a gente trazer aqui, até porque a gente tem outras situações para passar para vocês, que o Flamengo fechou também negócios aqui, né? Olha só, o Flamengo acertou a contratação do meia Juan Sayago, promessa do River Plate, tá? Então, segundo o TYC Sport da Argentina, o Flamengo acertou a contratação do meia Juan Sayago. O vínculo será por empréstimo de 1 ano. O jogador, inclusive, já está no Rio de Janeiro, realizando exames médicos para inicialmente integrar a equipe sub-20 do mais querido, tá? Mais querido do mundo. O rubro-negro terá a opção de compra fixada em $1 milhão, cerca de 5,2 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta de 18 anos, tá? Então, TYC Sport trazendo que o Flamengo contratou Juan Sayago, meia do River Plate, tá? Grande revelação deles lá, o Flamengo conseguiu contratar. A gente também tem aqui uma outra situação, até dar os parabéns aí pro João Gomes, aniversário dele hoje, feliz aniversário, os torcedores mandando aí parabéns pro João Gomes, desejar tudo de bom aí pro João tá né, que inclusive tá na lista de jogadores monitorados do Flamengo, a gente falou ontem para vocês, muito difícil trazer de volta, mas tá na lista de monitorados, né? Como que o Flamengo vai garantir 10 milhões? Não, o Flamengo vai economizar, porque olha só, o salário do Alan passa a ser responsabilidade deles. Isso significa que cerca de 12 milhões a menos saindo do caixa neste ano. As informações aí são do Coluna do Fla. Ou seja, já tivemos 2 meses, né? Então são 10 milhões. São 12 milhões por ano, 10 milhões a menos que o Flamengo deixa de gastar. Olha aí. Então, além disso, o Flamengo garantiu aí o Mauro César falou que são 60%, $2,5 milhões por 60% dos direitos. Aqui a matéria está dizendo que são 15 milhões e 500 reais por 50% dos direitos. Eu sei que é nessa faixa aí, gente, dos 15 milhões de reais para comprar os direitos que tem na opção de compra, tá? O Flamengo, na época, desembolsou 35 milhões de reais para contratar ele e pode estar recuperando só 15. É aquela questão de realizar o prejuízo. Você realiza para não tomar um prejuízo total. Então, contando aí os 10 milhões que deixa de gastar até o final do ano, e quase que não ia usar o jogador, né, porque ele não joga, e aí você está totalizando 25 milhões de reais se ele for vendido aí, e ainda vai permanecer com uma parte que eu acho muito difícil recuperar depois, tá? Olha só, a gente vai trazer aqui agora uma outra informação importante para vocês com relação à questão olha só, da multa, tá? A multa não foi definida, o Flamengo não, na verdade, a gente sabe que tem uma multa caso ele jogue pelo Corinthians enquanto estiver emprestado, mas a fonte ligada à diretoria do Flamengo não passou o valor dessa multa pra gente. Olha só, o Flamengo, a gente tem informação aqui com relação à saída do zagueiro Carbone. É importante a gente falar que o negócio já foi fechado e o Carbone foi pro Lugano da Suíça, terra boa de chocolate, hein? Segura a mão no chocolate aí, meu amigo, que pô, Lugano é lugar de chocolate bom. Mas olha só, o Carbone, ele foi pro Lugano, e muita gente me perguntou aqui, né, sobre o jogador de 21 anos, como é que o zagueiro, o Flamengo fez esse negócio, quanto que o Flamengo vai ganhar. Não, o Flamengo só ganha num possível dispositivo de solidariedade. Carbone saiu de graça, tá? O Flamengo rescindiu o contrato, estava em final de contrato já, era último ano. O Flamengo rescindiu o contrato do Carbone, liberou o jogador. É uma pena, né? É uma pena porque eu, sinceramente, pensava que ele poderia dar muito certo. E aí dá certo na Europa depois e o Flamengo só ganha dispositivo de solidariedade. Né? Recupera um investimento na base que teve no garoto já? Já recupera, serve para recuperar. BAP detona John Textor e o que está acontecendo no Botafogo, né? Detonando de vez essa situação toda de SAF, deu uma cutucada na Leila Pereira e também no John Textor, e a gente tem aqui também uma oportunidade de negócio para o Flamengo. A gente chega daquele jeito, fala galera,
Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu vou começar aqui de cara falando essa notícia que acabou de sair no GE, tá? Deu no GE, olha aí. Notícia aqui de agora, em fim de contrato, Lewandowski tem 5 propostas, mas aguardará eleições do Barça. Vocês não vão acreditar. Quem é que está muito forte para contratar o Lewandowski? Não é possível que o Flamengo não tenha condição de brigar por essa contratação, gente. Ah, mas tem 37 anos, paparazzo, está fora do padrão, mas é um galáctico. É um galáctico. Chegaria para sobrar no futebol brasileiro. O Chicago Fire, aqui, Chicago Fire da MLS. A gente que traz aqui notícias também, a gente está sempre acompanhando a MLS, né? Eu morando aqui, eu acompanho a MLS, eu sei o que está acontecendo. Hoje, eu vejo que o Chicago Fire não chega nem perto do Flamengo no potencial financeiro para contratar. Filho, não chega. Então, olha só, tem o Milan de olho, Atlético de Madrid e Fenerbahçe. Aí você sabe que o buraco é mais embaixo. E tem time árabe também de olho. Aí também o buraco é mais embaixo, porque os caras têm muito dinheiro. Só que, pô, o que tá mais forte na parada querendo mesmo é o Chicago Fire. E aí o Lewandowski, cara, o contrato dele vence no dia 30 de junho. O contrato tá acabando. Já pode assinar contrato. Já pode assinar contrato na próxima janela. Então o Lewandowski já pode assinar, atrai interesse de alguns clubes. E o Flamengo podia entrar nessa briga, por que não? Se Milan, vários clubes do mundo grandes estão interessados, né? Fenerbahçe, pô, Atlético de Madrid, por que o Flamengo não vai atrás disso também? Então olha só, ele não tomará qualquer decisão antes do dia 15 de março, quando serão realizadas as eleições presidenciais do Barcelona. A esposa do polonês, de 37 anos, fez uma viagem de negócios a Chicago e avaliou se a cidade americana seria uma boa opção. Claro que não, o Rio de Janeiro é muito melhor. Na semana passada, em coletiva anterior à vitória 3-0 sobre o Mallorca, em que Lewandowski inclusive fez um gol, o técnico Hansi Flick evitou projeções sobre o futuro do comandado. Obviamente, já conversamos e ainda não chegamos ao fim da temporada, então não sabemos o que pode acontecer. Sei que ele gostaria de jogar mais e ser titular, mas a situação é o que é. Ele está em boa forma, de bom humor e quero que ele aproveite a situação atual. Veremos o que acontece. Agora não é o momento. Sabemos o que pode acontecer, não estou preocupado, tá? Disse aí o técnico, o Flick, o técnico alemão. Lewandowski atuou em 28 dos 36 jogos do Barcelona na temporada, 16 como titular e 12 como reserva. Se a gente contar os 16 jogos como titular, os números de gols são impressionantes. São 13 gols pelo Barcelona, tendo apenas 16 jogos como titular. É alto nível, gente. É alto nível ainda para o futebol brasileiro, então é alto nível na Europa. O cara é alto nível na Europa. Se o cara fez 16 jogos como titular e no total tem 13 gols, ele tem aí, contando os jogos que ele foi titular, ele tem aí uma média muito alta de gol por partida. Quase um gol por partida. Óbvio que se a gente contar os jogos que ele entrou também, isso muda de figura, né? A gente vai ter aí meio gol por partida, mas ainda assim, jogando no Barcelona, isso é muito bom, tá? Ele chegou em 22 lá, foi campeão da La Liga 2 vezes, Copa do Rei e Supercopa da Espanha 3 vezes, marcou 114 gols pelo Barcelona, parceiro. 114 gols em 175 partidas, sendo que dessas aí, ele foi titular em 120 e poucas. Tá? Deu 21 assistências. Ele tem, olha só com a idade que ele tem 114 mais 21, 135 participações diretas em gol, ou gol ou assistência em 175 partidas, onde muitas ele nem foi titular. Tá entendendo o que é o Lewandowski? 37 anos. Cara, eu sei, mas ele sobra aí, um contratinho final aí de 1 aninho, 2 no máximo, ele sobra ainda no futebol brasileiro. Alguém duvida, ou alguém concorda aí com a gente, que seria uma boa o Lewandowski, cara? Pô, seria fantástico. Isso é oportunidade de mercado.
e pode assinar para o meio do ano. Pode assinar no meio do ano. Se o Flamengo traz uma proposta interessante, fala do projeto do Flamengo para ele, com certeza, cara, com certeza o Flamengo já convenceu outros jogadores gigantes, por que não? Seria, né, emblemático, meus amigos, seria emblemático. Olha, o BAP falou que quer transformar o Flamengo, de novo ele falou isso, tá? Transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas, tá? Sempre sonhei grande. Isso é a entrevista ao Diário AS, da Espanha. Sempre pensei ser o Flamengo ser o Real Madrid das Américas. Observo o que o Real Madrid faz, né? Tento entender quais foram os seus sucessos para trabalhar adequadamente no que posso adaptar à realidade do Brasil e identificar os erros que posso evitar repetir. O BAP também explicou a situação dessa globalização, transmissão dos jogos do Flamengo no exterior, do porquê de tentar levar o Flamengo para outras praças. Ó, não há outra razão. Olha aqui, ó. Aqui. Olha aí. O BAP ele explicou então essa situação de tentar levar o Flamengo para outras praças, essa situação de transmissão internacional com imagem. Não há outra razão para vermos clubes europeus indo para os Estados Unidos, buscando novos fãs na Ásia, realizando pré-temporadas no exterior e abrindo novos mercados. É como a exploração do mundo nos séculos XV e XVI. Só que, em vez de usar caravelas para conquistar o mundo além mar, tenta-se fazer isso de avião, voando para a China com um time de futebol. Trata-se de abrir novos mercados para o seu produto, da mesma forma estamos fazendo isso com o Flamengo. O resultado tem sido muito positivo. É claro que quando se ganha, outras fontes de receitas crescem mais, mas se o Flamengo não tivesse conquistado o campeonato no ano passado, sua receita teria crescido 25%, ou seja, se o Flamengo tivesse perdido tudo, ainda assim teria aumentado a sua receita em 25%. Estamos criando um modelo de gestão em que o crescimento do Flamengo não depende do sucesso esportivo. Portanto, continuaremos crescendo mesmo que o Flamengo não ganhe tudo. Mas se ganhar tudo, será ótimo para os torcedores, como eu, e para o clube. Há muitas oportunidades comerciais. É futebol, mas não precisa estar necessariamente ligado ao futebol. Esse é o conceito de ter um clube como a Disney, onde você vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos, uma casa. Mais cedo a gente trouxe ele falando também sobre a questão de estádio, né? Que o Flamengo não vai se endividar com juros altos, pagar 2 paquetais por ano para ter um estádio, né? Isso só de juros, deixar de contratar, não tem sentido nenhum isso. E ele explica que a nossa receita foi superior a 320 milhões de euros, 2 bilhões de reais. Este ano ultrapassará 300 milhões de euros, 1,8 bilhão, e pode ser mais com premiações. Novamente, acho que se fizéssemos um ranking global dos 20 clubes com maior faturamento, o Flamengo provavelmente estaria em primeiro lugar entre os que menos gastam sua receita, tá? Entre os que menos gastam sua receita. Tenho capacidade financeira para gastar 40% ou 50% a mais do que gasto hoje. E isso não me afetaria em nada. Então, da questão do estádio que eu falei para vocês, você pode ter certeza que o BAP e o Flamengo tá guardando dinheiro para construir esse estádio sem pegar dinheiro emprestado, sem pagar juros de financiamento, tá? Eu não tenho dúvida disso. Você pode ter certeza que o Flamengo não tem fins lucrativos, o Flamengo está separando a grana para construir seu estádio. Ele fala, o fair play financeiro foi criado porque existem vários clubes no Brasil que gastam 80% ou até 100% da sua receita. Na Europa, depende do país, porque filho, é isso aí, porque existem países onde você pode gastar 60 ou 70, mas não necessariamente. O Flamengo gastou 40% da sua receita do futebol no ano passado. Quando o fair play financeiro chegar ao Brasil, eu poderei eventualmente dobrar meus gastos e investimentos, desde que tenha renda recorrente. Olha ele falando que importante. Dessa forma, terei bastante espaço para gastar mais dinheiro. Mas isso significa que eu vou gastar só porque eu tenho mais dinheiro? Não. Porque eu não sou bobo. Não vou investir mais dinheiro se não achar que esse dinheiro extra é essencial para ganhar alguma coisa. É uma forma diferente de trabalhar. Este modelo não tem segredos. Esta é a fórmula da Coca-Cola rubro-negra. Sensacional a definição. Ele fala, posso contratar mais de um Lucas Paquetá? Sim, posso. Vou contratar? Não, porque não tenho certeza se com o Paquetá consigo ganhar tudo.
não faz sentido contratar 3 Paquetás. Se eu contratar 3 Paquetás e ganhar tudo, nunca saberei se teria ganhado com 1 ou 2. Nunca se investe tudo num único negócio, porque se der errado, você está arruinado. Mas se der certo, invista um pouco mais, disse o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, né? O Flamengo está no Brasil hoje, por acaso, porque o Flamengo é uma ilha do Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato do Flamengo ser maior, deve-se ao fato do Flamengo ser melhor administrado, melhor gerido, tá? Gente, isso que ele falou é muito importante. Ele dá a entender que pode investir em mais 2 jogadores de 42 milhões de euros, que ele teria condição. Ele teria condição de contratar muito mais.